Oi, sobre essa movimentação aí na Bolsa com a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, eu converso agora com o economista-chefe, inclusive, aqui da MB Associados, Sérgio Vale, que já está aqui comigo. O Sérgio Vale que vai trazer aqui um cenário macroeconômico diante dessa reação, principalmente do mercado da última sexta-feira. Mas antes, Sérgio, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Prazer falar com você também. Sérgio, vamos lá então, né? Do ponto de vista macroeconômico que você acompanha, essa reação que a gente teve na última sexta-feira do mercado, foi uma reação exagerada ou teria sentido realmente uma correção desse tamanho, dessa magnitude, diante de uma movimentação que não traz ainda um cenário literalmente fechado? É uma indicação oficial, mas isso obviamente pode ser mudado ao longo dos próximos meses. Até o próprio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, a gente acabou de mostrar, ele que fala que tem um preço político, né, para poder não ser lançado. Qual que é a tua avaliação? Bom dia, querido, novamente. Bom dia, Débora. Olha, ao longo de todo esse ano, né, a gente viu o cenário do mercado trabalhar com a possibilidade do Lula eventualmente perder a eleição do ano que vem. Você tem uma candidatura de direita que seria competitiva, né? Parte do movimento de câmbio que a gente viu acontecer esse ano, essa forte apreciação, né? O câmbio chegou a quase 6,30 no começo do ano, foi lá para 5,30 com sinais até de cair um pouco mais. Parte disso, obviamente, tem a ver com a história americana, a depreciação do dólar lá fora, mas parte também tem a ver com esse cenário, de certa forma, de enfraquecimento que o Lula foi tendo ao longo desse ano, né? A desaprovação crescendo, a aprovação caindo, e essa percepção que ele chegaria fraco no ano que vem com a direita competitiva. A hora que você desmonta um pouco esse cenário, coloca um candidato que é bem menos competitivo do que a possibilidade atual, que seria o Tarcísio, o mercado volta à realidade de que tem um risco de eventualmente a direita não ganhar no que vem, e aí o câmbio voltou a pressionar, como a gente viu acontecer na sexta-feira, e a bolsa caiu. Então, esse cenário prenuncia que, se de fato o Flávio continuar candidato no ano que vem, a gente vai continuar vendo o mercado a risco, como a gente viu começar a acontecer na sexta-feira, Débora. Algumas análises mostravam que essa resposta do mercado nessa sexta-feira, a indicação do Flávio Bolsonaro para 2026, foi muito porque isso enfraqueceria, do ponto, né, de vista de tese de projeto de maior austeridade fiscal em 2027, isso enfraqueceria essa tese, principalmente esse projeto ali de centro-direita em relação a essa questão de maior austeridade fiscal, que seria uma carta na manga importante para bater de frente com a atual gestão. O mercado está reprecificando esse risco fiscal justamente porque vê essa diminuição de chance de um governo comprometido com ajuste, Sérgio? Ou esse ruído explica, na verdade, muito mais de uma escalada realmente de polarização política propriamente dito? Onde mora essa maior preocupação? É risco fiscal ou é apenas ruído político? Certamente há uma preocupação do mercado, né, Débora, com as visões econômicas do Flávio. A gente não sabe exatamente o que ele pensa em economia. Ele citou em alguns momentos, entrevistas nessa semana, de que tem responsabilidade fiscal, batalharia, iria atrás disso se ele fosse de fato presidente, mas de fato é uma incógnita, né? A gente não sabe o que ele pensa exatamente sobre isso e o que seria feito. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem dificuldades em relação ao governo Lula, olhando 27 para frente, no que seria um ajuste fiscal mais severo, mais forte do que a gente está vivendo hoje, né? A dúvida é muito clara, muito evidente, se o Lula, eleito novamente ano que vem, faria um ajuste fiscal mais forte do que ele fez ao longo de 4 anos, que praticamente não teve. Então, essa dúvida na questão fiscal certamente permeia toda essa discussão e preocupação do mercado, e vai continuar sendo a tônica do ano que vem, mas talvez por trás disso a ideia de que um governo de direita qualquer que fosse eleito no ano que vem teria uma percepção fiscal melhor ou de uma forma mais agressiva do que a gente está vivenciando hoje, e se teria algum encaminhamento nesse sentido. A questão que se coloca é que o Flávio, né, ao polarizar de novo essa relação entre um Bolsonaro e o Lula, como foi de certa forma em 2022, só que agora com o filho, não com o pai, você volta a essa ideia de polarização e, dado o enfraquecimento do bolsonarismo ao longo desses últimos anos, por conta de tudo que aconteceu em relação à tentativa de golpe, o Bolsonaro está preso, coloca uma possibilidade grande de fortalecimento da candidatura do presidente Lula com o caminho do Flávio como, de fato, candidato pela direita. Então, nesse cenário, o mercado fica, de fato,
preocupado com o que pode vir do ponto de vista econômico, olhando para frente, essa possibilidade de você continuar fazendo uma gestão de política fiscal como a gente está fazendo hoje. Né? Essa talvez é a grande preocupação que o mercado tem olhando 27 para frente. 27 é um ano que a gente vai ter que fazer um ajuste fiscal grande, significativo. Quem vai fazer esse ajuste? Né? A gente sabe que o Lula vai ter dificuldades, com o Flávio é uma incógnita. Então, tudo de fato fica meio nublado agora. Pois é, e aí olhando para esse movimento que a gente vem acompanhando da Bolsa, Sérgio, até antes da sexta-feira, uma grande indagação ficava para realmente essas altas recorrentes, esses recordes, né, recorrentes do Ibovespa, se eles realmente tinham algum sentido de fundamento das empresas, se não estava sendo um movimento de otimismo muito acelerado. Por fim, numa primeira oportunidade, a gente já viu uma correção tamanha acontecendo no Ibovespa, né? A gente sabe, obviamente, que ruídos políticos têm um impacto grande, principalmente numa dimensão como essa, mas, diante disso, onde eu quero chegar? O Ibovespa não sustenta, então, fundamentos para passar por cima, né, de ruídos e de instabilidades como essa. O que a gente pode esperar, então, do Ibovespa daqui para frente, diante dessa amostra do que a gente teve na última sexta-feira? A Bolsa teve duas bases ao longo desse ano, né, Débora? Uma que foi indo e vindo, na verdade, e tem a ver com um pouco desse fortalecimento na questão da relação comercial do Lula com o Trump. Né? A gente, na primeira fase, em abril, não foi atacado integralmente, né? A gente teve uma alíquota baixa. Em julho, a gente foi atacado, mas rapidamente, 2, 3 meses, a gente conseguiu caminhar para uma reversão do cenário mais crítico que a gente estava vivendo naquele momento. Então, ali se criou um momento positivo, né? Dado que é o presidente Trump, a gente entrou num cenário relativamente mais favorável. E teve essa questão ao longo do ano inteiro do fortalecimento da centro-direita de alguma forma e o enfraquecimento do presidente Lula, que a gente via nas pesquisas de opinião, com a desaprovação dele mais alta que a aprovação. Então, essa ideia de que isso continuaria em 2026 e enfraqueceria a candidatura do presidente. Deu ânimo para a Bolsa no final, este conjunto de elementos. De certa forma, quando a gente olha, né, Débora, com uma taxa de juros no patamar de taxa real que a gente tem agora, fica um pouco dessa indagação se tem, sustentabilidade de fato desse movimento tão forte de bolsa agora. Essa intempérie política que a gente vivenciou na sexta-feira e que tende a trazer ainda repercussões ao longo dos próximos meses, ao longo de 26 inteiro, é um sinal do que a gente pode ter no que vem. Em momentos de crise política, de incerteza do que pode vir pela frente, especialmente nessa ideia de que você não faz ajuste fiscal, você não tem crescimento, a Bolsa, consequentemente, sofre por conta disso. 26 tende a ser um ano de instabilidade nessas variáveis macroeconômicas que são relevantes. É um ano que a gente tende a ver o câmbio mais volátil, tendendo a depreciar por conta desse risco, e a gente pode ver a Bolsa, de fato, ter algumas correções acontecendo ao longo do ano que vem, como a gente já viu em outras eleições no passado, né? Isso pode voltar a acontecer agora, em 2026, por conta dessa incerteza política que se avizinha. Bom, o fato é que a gente viu alguns setores, algumas empresas sofrendo mais, apesar de não ter sido uma queda apenas, né, unicamente setorial, porque a gente viu, né, ações de praticamente, né, de todos os lados sofrendo bastante na última sexta-feira. Mas o fato é que a gente teve o Ibovespa perdendo quase 183 bilhões ali de valor, por exemplo, empresas como Itaú Unibanco, quase 19 bilhões e meio de perda de valor de mercado com toda essa movimentação, essa aversão ao risco adotada na sexta-feira, essa forte correção. Petrobras também sofreu bastante, Bradesco em seguida, ou seja, setor de bancos estatais, principalmente, tendo as maiores desvalorizações. Sérgio, diante disso, o que o investidor precisa analisar nesse momento de maior estabilidade? Há alguma estratégia, né, que você acredita ser mais interessante para garantir uma maior proteção e evitar, inclusive, oscilações tão fortes como essa de mercado para empresas que geralmente respondem muito mais rapidamente a cenário político, como é setor de bancos e setor, obviamente, de estatais, né? Débora, o problema aqui é que esse tipo de coisa, quando acontece, é absolutamente inesperado, né? Como a gente sabe, vem do nada, ninguém trabalhava com o cenário disso acontecer na sexta-feira, esse anúncio, havia essa possibilidade, essa discussão, né, do bolsonarismo se manter forte de alguma forma, e uma dessas soluções era ter alguém da família, de fato, puxando a possibilidade da eleição no ano que vem, mas você nunca tem previsão e possibilidade de dizer quando que isso exatamente vai acontecer e se vai acontecer. Agora, dado que aconteceu, e o preço que o Flávio coloca para sair do cenário é um preço para lá de alto e muito improvável, muito difícil de acontecer, então
é possível que a gente veja a candidatura dele viável ao longo aí das próximas semanas, talvez próximos meses ainda, por conta dessa negociação, essa discussão da anistia que vai estar por trás, né? Mas enquanto isso acontecer e as pesquisas vão sendo divulgadas, testando o nome do Flávio contra o Lula, e as primeiras que saíram dão essa sinalização de que tem uma distância muito grande entre o presidente Lula e o Flávio, você coloca aí um cenário de que essa instabilidade no câmbio, na bolsa, tende a continuar acontecendo. E vai ser ao sabor dos anúncios das pesquisas. A gente já vivenciou isso no passado, em outras eleições. Eu lembro da eleição de 2014, por exemplo, cada pesquisa de opinião que saía ali, né, pesquisa eleitoral que colocava o Aécio na frente da Dilma, a bolsa tinha uma reação positiva, tinha um sentido contrário, a bolsa despencava. Eu acho que a gente vai ter um ano de 26 que as pesquisas vão dar muito dessa sinalização, dessa percepção de risco, e aí a gente precisa estar preparado para isso de fato em 2026. Tende a ser um ano mais instável do que a gente vivenciou esse ano, porque é ano eleitoral, é um ano eleitoral muito disputado, muito complicado do ponto de vista do fundamento econômico que a gente precisa lidar para 27. Então, quem atua no mercado, de fato, precisa ter um pouco dessa atenção. Vai ser um ano que essas notícias vão trazer preços maiores do que a gente viu acontecer ao longo desse ano. Maravilha. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, sempre muito bem-vindo por aqui, meu querido. Excelentes análises. Muito obrigada pelo seu tempo. Uma ótima segunda-feira para você. Boa semana. Obrigado, Débora. Sempre um prazer falar com você também. Até mais.